Você já parou para pensar no que realmente acontece quando você observa algo? Talvez pareça simples. Você vê, sente, analisa e segue em frente. Mas e se te dissessem que o simples ato de observar modifica a realidade ao seu redor? Não de forma simbólica, mas literal. Na física quântica, esse fenômeno é conhecido como o efeito observador, e ele tem implicações que vão muito além do laboratório. Ele toca diretamente a sua vida, seus pensamentos e a forma como você manifesta aquilo que vive. O mundo não está apenas acontecendo, ele está respondendo a você, mas não à sua vontade consciente, e sim à sua vibração silenciosa, ao seu olhar interno, à presença com que você encara o agora. Imagine que tudo à sua volta, objetos, situações, pessoas, está em um estado de possibilidades, como se o universo estivesse esperando uma ordem silenciosa, e essa ordem não vem do que você diz, nem do que você quer, mas do que você observa profundamente com atenção plena. Quando você olha com presença, com intenção vibracional, você colapsa as infinitas possibilidades em uma única realidade. É como se sua consciência escolhesse, a cada segundo, o que será real e o que não será. Isso significa que sua vida não é uma sequência de fatos aleatórios. Ela é uma dança silenciosa entre a sua atenção e a resposta vibracional do universo. E aqui está o ponto que muitos ignoram. Não basta desejar. Não adianta repetir 1000 afirmações se por dentro você está observando a escassez, o medo ou a ausência. O universo não responde às palavras, mas ao campo silencioso de consciência por trás delas. O efeito observador não é controlado por frases ou intenções superficiais. Ele é regido pela coerência entre sua vibração interior e a realidade que você observa no mundo lá fora. Se você está em um estado interno de desespero, mesmo que diga "eu confio", o que será observado é a ausência daquilo que você deseja. E a realidade, fiel como um espelho, vai apenas refletir isso. É por isso que tantos falam em manifestação e poucos de fato a vivem. Porque olhar é muito mais do que ver com os olhos. É sentir com presença, é sustentar uma vibração que se alinha ao que você quer viver, sem implorar, sem correr atrás. Quando você entende o efeito observador, você percebe que o jogo não é externo, é interno. Tudo muda quando você muda o modo como observa, porque você não está apenas vendo o mundo, você está cocriando-o com a qualidade do seu olhar. O que poucos percebem é que a realidade não é algo fixo. Ela não está escrita em pedra, nem segue uma linha do tempo imutável. Ela é moldável, viva e reage diretamente à qualidade da sua consciência. Cada pensamento que você nutre, cada emoção que você sustenta e cada foco que você direciona envia uma frequência para o campo invisível. E esse campo, silencioso e inteligente, retorna exatamente aquilo que você está emitindo. Não como um castigo ou recompensa, mas como uma resposta neutra ao que você está escolhendo observar com intensidade. E aqui mora o segredo. Tudo o que você observa com força emocional vira realidade. Seja o que você quer ou o que você teme. Você já notou como quando você está obcecado por um problema, ele cresce? Como quando você dá atenção ao medo, ele parece se tornar real? Isso não é coincidência. É o campo quântico respondendo à sua observação insistente. O universo não distingue entre o que você deseja e o que você rejeita. Ele apenas sente onde está sua energia vibracional. E se sua vibração está presa na dúvida, na ansiedade, na carência, o mundo lá fora vai refletir exatamente isso. Mais dúvidas, mais ansiedade, mais situações que validam a ausência. Você não está vivendo o que quer. Você está vivendo aquilo que mais profundamente está observando com emoção. Por isso, o verdadeiro domínio não está em controlar o que acontece fora, mas em escolher com consciência o que você foca por dentro. A observação não é passiva, ela é criadora. E quando você observa com presença, você ativa o poder oculto da consciência. Não se trata de negar a realidade, mas de mudar o ponto de observação. Você pode estar em meio ao caos e mesmo assim escolher observar a paz. Você pode ver escassez e ainda assim sustentar a vibração da abundância. Porque o que você vê não define o que você cria. O que você vibra enquanto observa é o que molda o campo ao seu redor. Esse é o ponto mais desafiador e mais libertador. O mundo externo é apenas uma extensão do seu mundo interno.
E se você conseguir mudar a forma como observa, tudo começa a se reestruturar. Mas isso exige presença, exige silêncio, exige sair do piloto automático e começar a observar com consciência plena, como se cada olhar seu fosse um comando silencioso para o universo, porque é exatamente isso que ele é. Existe um ponto de silêncio entre o observador e o observado, um intervalo onde o tempo parece desaparecer e só a consciência permanece. É nesse espaço silencioso que a realidade é realmente moldada, não nos ruídos da mente, nem nas palavras faladas, mas no foco silencioso e profundo da presença. O universo não responde ao que você diz, mas ao que você é quando está totalmente presente. Nesse estado, o olhar deixa de ser julgamento e se torna pura vibração criadora. Você já não olha o mundo como um observador separado, mas como uma extensão do próprio campo que está manifestando. Quando sua mente se aquieta, sua frequência sobe, e nessa elevação, o que antes parecia impossível começa a se reorganizar ao seu redor com fluidez. Mas esse silêncio não é inércia, é poder em repouso. É uma força invisível que penetra o tecido da realidade e o transforma de dentro para fora. O segredo está em observar sem querer controlar, em ver sem precisar entender, em sentir sem reagir. É nesse estado que o efeito observador revela seu poder, não ao tentar forçar um resultado, mas ao encarnar a vibração do resultado desejado como se já fosse real, mesmo antes que algo mude lá fora. A ciência quântica já começou a vislumbrar isso. Experimentos com partículas mostram que o simples ato de observação altera o comportamento da matéria. Mas o que ainda não se compreende plenamente é que esse princípio também age na sua vida cotidiana. O olhar, carregado de intenção e emoção, altera o curso dos acontecimentos. Você pode curvar a linha do tempo com sua consciência, pode mudar os desfechos, pode trazer novas possibilidades à existência simplesmente porque observou com presença aquilo que deseja e não aquilo que teme. É por isso que muitos mestres silenciam. Eles sabem que o barulho da mente é ruído para o campo quântico. Eles não gritam desejos ao universo, eles se tornam a vibração deles. E assim, a realidade se curva, não por magia, mas por sintonia. O efeito observador não é sobre ver para crer, mas sobre crer com tanta profundidade que o universo vê através de você. Você não está separado da realidade. Você é o olho através do qual ela se move, se transforma e se manifesta. Quando isso é verdadeiramente compreendido, tudo muda. Você não está aqui para lutar com a realidade, mas para lembrar que sempre esteve criando com ela. A ilusão da separação, que nos ensina a correr atrás de resultados, é justamente o véu que o efeito observador dissolve. Porque quando você para de olhar o mundo como algo que precisa ser conquistado e começa a reconhecê-lo como extensão do seu estado interior, tudo muda. O que antes exigia esforço, agora flui. O que parecia distante, agora se aproxima. O segredo não está no fazer compulsivo, mas no ser silencioso. Você manifesta o que você é, não o que você quer. O observador que muda a realidade não é aquele que deseja com ansiedade, mas aquele que contempla com confiança. A verdadeira criação acontece quando você observa com fé, não religiosa, mas vibracional. Uma certeza calma, inabalável, de que aquilo que você vê internamente já está se movimentando no invisível. Isso não é otimismo cego, é alinhamento vibracional com leis mais sutis do universo. O efeito observador não é um truque mental, é uma tecnologia da consciência, uma ponte entre o invisível e o visível, ativada não pelo desejo, mas pela coerência entre olhar, presença e sentimento. E aqui está o ponto mais poderoso. Quanto mais você silencia por dentro, mais você influencia por fora. O mundo externo começa a se reorganizar quando você para de reagir a ele e começa a observá-lo como co-criador. Isso exige presença, atenção e, acima de tudo, responsabilidade. Porque se você cria só de olhar, então cada pensamento, cada julgamento, cada foco repetido, também está emitindo instruções ao campo quântico. Não se trata de controlar tudo, mas de se tornar consciente de tudo que você observa. Porque a realidade não responde ao que você acha que pensa, mas ao que você vibra no silêncio da sua atenção. A vida está sempre te espelhando. O universo é um grande olho que responde ao teu olhar.
Quando você muda o modo como vê, você muda o que está sendo visto. Não porque algo lá fora mudou primeiro, mas porque você assumiu seu lugar como observador criador. E talvez esse seja o segredo mais guardado de todos. A realidade não acontece com você, ela acontece através de você. Então, silencie. Observe com amor, sinta com presença, e verá que não há separação entre o que você contempla e o que você manifesta. Porque no fim, o universo inteiro está apenas respondendo ao modo como você olha.